Boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem. A gente começou há algumas semanas uma série chamada Pai Nosso, Orando como Jesus. A gente tem se dedicado a examinar algumas frases dessa oração que Jesus ensina. Muito provavelmente você já ouviu essa oração, muito provavelmente você conhece as sentenças dessa oração. E a gente tem falado desde há algumas semanas, se não me engano, hoje é a terceira semana que a gente está nessa série. Até agora nós falamos já sobre o início da oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E baseado nesses trechos que a gente já conversou, nós falamos um pouco sobre a questão da paternidade de Deus. Nós falamos sobre a questão do aspecto coletivo da oração, porque Jesus ensina a orar chamando o Pai de nosso Pai. A gente falou na semana passada, de forma mais específica, sobre a questão do reino de Deus e a oração que nós fazemos para que o reino de Deus venha é ao mesmo tempo um anseio para que Deus resolva as coisas de modo definitivo, mas é também um compromisso missional que nós assumimos de estarmos engajados na missão de Deus, a fim de que enquanto o reino não vem de forma definitiva, nós possamos sinalizá-lo através das nossas ações. A gente falou sobre a questão da vontade de Deus, para que ela seja feita na terra, assim como é no céu. E em todas essas questões a gente abordou elementos práticos. O que ser filho de Deus muda a minha vida na prática? O que esse elemento coletivo da oração, como isso me faz enxergar a vida cristã de um jeito um pouco diferente. E a gente vem conversando sobre isso ao longo dessa série. Até que hoje nós chegamos a um pedido que é mais direto. Essa oração ela continua e o trecho que a gente vai ler hoje é uma espécie de pedido que é feito direto a Deus. E é bem interessante que, se você não tiver o olhar bem atento, a impressão que pode te dar num primeiro momento é que esse trecho sobre o qual nós falaremos hoje é uma espécie de interrupção na dinâmica da oração que vem acontecendo. Porque é como se Jesus estivesse ensinando a orar, dizendo: bom, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Uma questão muito macro, falando da vontade de Deus, falando do reino de Deus, falando da santidade de Deus, falando da paternidade de Deus. E de repente parece que ele volta os olhos para uma questão muito menor, quando ele nos ensina a orar, pedindo a Deus para que nos dê o pão de cada dia. Se você não tiver o seu olhar treinado e se você não perceber todo o contexto dessa oração, parece que há uma espécie de interrupção aqui. E pode ser que o teu entendimento sobre oração seja um reflexo também dessa má compreensão do que é de fato a oração, do que é de fato falar com Deus. Pode ser que no teu entendimento a tua oração precise sinalizar as coisas maiores. Na minha oração eu preciso falar sobre o reino de Deus, a vontade de Deus. Agora as coisas que são menores, eu não sei se eu quero incomodar Deus com essas questões que são tão pequenas e que talvez não mereçam a atenção de Deus. Eu não quero importunar Deus com algo que é tão trivial, que é tão banal que eu consigo me virar por mim mesmo. Nesse trecho que a gente vai falar hoje, Jesus nos ensina a apresentarmos diante de Deus em oração, mesmo as nossas necessidades mais básicas, e isso tem muito a nos ensinar. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6. A gente vai ler, como de costume, toda a oração, mas hoje a gente vai focar em conversar sobre o verso 11. Mateus, capítulo 6, versos 9 a 13. O texto bíblico vai dizer o seguinte: Pai nosso que estás nos céus. Aliás, Jesus começa no verso 9 dizendo: vocês orem assim. E aí ele introduz esse modelo de oração quando ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ler juntos o verso 11. Você pode repetir comigo? Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Se você decorou essa oração numa versão mais antiga da Bíblia, pode ser que essa frase para você te soe mais familiar como: o pão nosso de cada dia nos dai hoje.
exatamente o mesmo significado. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra lida. A gente pede ao Senhor que fale aos nossos corações por meio do teu Espírito Santo, nos ajudando a olhar para essa oração e entender o que ela muda a nossa vida na prática. Muito mais do que palavras mágicas a serem repetidas, essa oração, na verdade, deve guiar o nosso coração e o nosso entendimento sobre quem o Senhor é. Nos ajude a olhar para esse texto que às vezes nos acostumamos com ele e não paramos para perceber a riqueza de significado e de aplicação que a tua palavra traz nesse trecho que acabamos de ler. Fale conosco por meio do teu Espírito Santo e pelo mesmo Espírito nos capacite a vivermos isso a fim de que a gente honre o Senhor com o nosso proceder. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Jesus, ele então está ensinando essa oração e no meio dela, como eu disse, pode sugerir num primeiro momento que há essa interrupção porque ele deixa de falar de aspectos relacionados ao caráter de Deus, à grandeza de Deus, à santidade de Deus, e ele apresenta um pedido de cunho muito pessoal. É alguém que está conversando com Deus, adorando a Deus e de repente diz para ele: o meu pão de cada dia, o nosso pão de cada dia, dá-nos hoje. E aí quando a gente olha para esse trecho, a gente consegue perceber alguns elementos importantes sobre a oração. A primeira delas é que Jesus está falando das nossas necessidades mais essenciais. O pão, ele simboliza nesse trecho a necessidade que é uma das necessidades mais básicas que qualquer ser humano tem, porque o pão é um alimento básico e essencial. O pão é um alimento presente em inúmeras culturas ao redor do mundo. Você vai em determinados países, há alguns pães de um jeito. Você vai em determinados países, há pães de outra forma. Existe pão francês, pão italiano, pão norueguês, pão de uma série de elementos diferentes, pão de trigo, pão de cevada, pão de alho, pão diário, pode ser que você já tenha visto também no seu devocional, e uma série de pães diferentes, porque é um alimento básico e essencial, presente praticamente por todo mundo. O pão, ele é tão importante que músicas foram feitas ao longo da história falando sobre o pão. E quando eu falo isso, pode ser que venha na tua mente logo aquela do Cláudio Claro, quem é crente há mais tempo, que fala: Jesus, pão da vida. Se você lembrou disso, você é muito crente, porque quando eu falo que tem música sobre pão, a primeira coisa que vem na minha mente é aquela assim: quem quer pão, quem quer pão, quem quer pão. Já ouviu esse troço, né? O pão é algo essencial, mesmo quando ele não é o alimento principal, quando ele é simplesmente um coadjuvante. Ainda assim, há músicas que foram feitas para o pão enquanto coadjuvante, que não é um coadjuvante qualquer, mas ele traz todo o sentido para a essência. Eu vou te dar um exemplo. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles e... se não tiver o pão, não é hambúrguer. Pode ser qualquer outra coisa, salada, um alimento misturado, mas é o pão que vai trazer sentido e a essência para aquele negócio. E o pão é algo tão importante, e músicas foram feitas sobre ele, que o inimigo se apropriou de alguém e compôs uma canção sobre pão também, que eu não sei se você já ouviu, mas é uma que a letra diz assim: pam, 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 pão de queijo, pam, 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 pão de queijo, pam, 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 pão de queijo, e fica repetindo esse troço. Se você mora num bairro que acontece a mesma coisa que no meu, passa uma Kombi, normalmente no sábado à tarde, quando você quer descansar, assistir alguma coisa na televisão, e passa vendendo esse tal desse pam, 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 pão de queijo. E o que mais me assusta é que os pães que levam mais tempo para ficarem prontos, fermentação natural, eles não são absolutamente nada quando nós comparamos ao tempo que essa música fica na nossa cabeça. Porque acaba o sábado, você vem para cá no domingo, você ouve o louvor, enquanto eu estou pregando, é muito provavelmente você vai ficar até o final da pregação com o inimigo te incomodando, batendo e falando pão, 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 pão de queijo na sua cabeça o tempo todo. O pão é um elemento extremamente essencial. É a necessidade talvez a mais básica de qualquer ser humano. É um alimento universal, é um alimento democrático. Quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, todo mundo acaba, em certo sentido, comendo pão. Ele está presente na nossa dieta desde o começo do dia até o final do dia. Eu trabalho com uma pessoa que costuma comprar pão para a gente todos os dias. E ela passa o dia todo reclamando que ela está com fome. Obviamente eu não vou dizer o nome, mas eu falo: Flávio, você tem que procurar um médico. É o tempo todo, desde o primeiro pão que a gente come no café da manhã,
até aquela bisnaguinha que você come escondido na hora de dormir, sabe? Que você fala assim, eu preciso forrar o meu estômago para não dormir de estômago vazio. O pão é uma realidade presente na vida de todos nós. Ele traz consigo também o elemento da afetividade. Quantas conversas importantes ao redor da mesa comendo pão com manteiga. Aquela lembrança da infância, da padaria que tinha na tua rua, do cheiro do pão que acabou de ficar pronto. Hoje em dia nós vivemos uma época meio estranha, que algumas pessoas tentam abrir mão do pão, fazer uma dieta sem pão. É pecado, eu só queria deixar isso como informação muito clara para nós, mas mesmo essas pessoas que tentam abrir mão do pão, vira e mexe, você vai perceber que elas estão procurando alguma receita de pão sem glúten, pão sem fermento, pão sem trigo, pão sem pão, porque o pão é algo essencial para qualquer ser humano. Se você olhar para a história, por exemplo, você vai ver que o pão não é necessariamente aquele bolinho de trigo que vai para o forno, mas o pão ele simboliza a alimentação como um todo. Se você olhar para a história, para o Império Romano, por exemplo, havia uma política do governo ali de suprir apenas o básico para a população e fornecer entretenimento para o povo. Essa política era chamada de política do pão e circo. Se você olha para as Escrituras, você vai perceber que assim como na história, em toda a narrativa bíblica nós compreendemos que o pão ele representa a alimentação como um todo. Quando o homem acaba de pecar lá no Gênesis, ele ouve uma sentença de Deus dizendo para ele que ele teria que trabalhar para comer, e a frase que Deus se utiliza para fazer essa afirmação para o homem é a seguinte: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Jesus, ao ser tentado no deserto pelo diabo, depois de 40 dias, com fome, ele ouve do inimigo a seguinte frase: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. A figura do pão é usada como simbolizando toda a nossa alimentação. Quando Jesus nos ensina a orarmos a Deus pedindo que Ele nos dê o pão nosso de cada dia, Ele está usando a figura do pão nesse sentido. Jesus está falando que nós, enquanto seus seguidores, enquanto pessoas que se comunicam com Deus, chamando-o de Pai, porque cremos em Jesus, porque todo aquele que recebe Jesus como Senhor é recebido também na família de Deus, Jesus está nos ensinando que nós devemos orar e pedir a Deus para que atenda às nossas necessidades mais básicas da vida. Nós precisamos orar pelas coisas que nós necessitamos, ainda que isso pareça básico demais para você, trivial demais para você, sem valor demais para você. Jesus está dizendo que nós não devemos nos preocupar em não incomodar Deus com essas coisas, mas nós devemos comunicar a Ele as nossas necessidades, por mais básicas que elas possam parecer. Eu sei que para alguns nem é muito difícil entender isso. Porque para alguns pode ser que a oração para você seja simplesmente isso. Uma espécie de lista de compras onde eu vou simplesmente dizendo para Deus tudo o que eu preciso, tudo o que eu quero. Mas Jesus está nos ensinando que nós devemos apresentar a Deus as nossas necessidades mais básicas. E quando nós olhamos para esse trecho da oração e entendemos todo o contexto da oração, nós percebemos que esses pedidos que nós fazemos a Deus não têm a ver apenas com a nossa satisfação pessoal, mas todos esses pedidos que nós fazemos a Deus em oração trazem consigo uma enorme responsabilidade e um senso de compromisso. Por exemplo, quando eu oro dizendo que o teu reino venha, eu estou ao mesmo tempo ansiando pelo retorno de Jesus, mas eu estou me comprometendo a sinalizar o reino de Deus nas minhas relações. Quando eu oro que a tua vontade seja feita assim na terra como é no céu, ao mesmo tempo que eu estou pedindo a Deus para fazer a vontade dele de forma soberana, eu preciso me comprometer a viver como povo de Deus em uma realidade onde a vontade de Deus seja algo presente nos nossos relacionamentos. Quando nós compreendemos que a oração não é simplesmente uma transferência de responsabilidade para Deus, mas é uma comunicação onde nós assumimos compromissos também, e nós olhamos para essa sentença, a gente vai perceber que esse pedido para que as nossas necessidades sejam supridas não tem a ver apenas com a nossa satisfação pessoal.
Nós podemos afirmar que da mesma forma que oramos assumindo compromissos em relação ao reino de Deus, em relação à vontade de Deus, nós oramos assumindo compromissos também quando nós pedimos a Deus pelo pão, porque é algo essencial. Mas esse pedido de algo essencial também é feito sob o ponto de vista da coletividade. Jesus nos ensina a orar pedindo a Deus que nos dê o pão nosso. Se a oração começa com a pessoa que ora se dirigindo a Deus como Pai Nosso, e isso me faz entender que se Deus é o nosso Pai, eu tenho muitos irmãos, e eu preciso me relacionar com eles da mesma forma que eu entendo que eu sou filho de Deus, eu sou irmão de todos aqueles que creem em Deus. Se eu compreendo a paternidade de Deus sob o aspecto coletivo, eu preciso compreender esse pedido pelo pão, pelas necessidades também, a partir de um ponto de vista coletivo. É o pedido para que Deus atenda a nossa necessidade, mas é uma necessidade compartilhada. Porque do mesmo modo que o Pai é nosso, o pão também é nosso. E isso nos leva a concluir, irmãos, de modo muito direto, que é nosso dever, enquanto discípulo de Jesus, repartir o pão, porque ele é nosso. Deus, ele me supre, mas isso não significa que eu tenho que ter simplesmente as minhas necessidades atendidas, porque não existe no cristianismo a ideia de um projeto autônomo de vida. Cristianismo tem a ver com vida em comunhão, em comunidade, e os irmãos da igreja primitiva entenderam isso desde muito cedo. O texto de Atos dos Apóstolos vai dizer que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles se dedicavam à comunhão, eles se dedicavam às orações e eles se dedicavam também ao partir do pão. Os termos estão relacionados. Era a prática dos discípulos originais de Jesus ali, os seus primeiros seguidores. Pessoas que davam a devida importância para a doutrina, para o ensino. Pessoas que davam a devida importância para a comunhão, para as orações, mas que entendiam que o aspecto do pão, da coletividade do pão, de repartir para que não haja falta entre os irmãos, não era algo que poderia ser negligenciado, porque é uma responsabilidade que assumimos enquanto seguidores de Jesus também. Isso não tem a ver com política. Isso não tem a ver com você ficar com medo de ser taxado de um lado ou de outro, não. Se eu sou um seguidor de Jesus, eu preciso compreender que é meu dever repartir o pão. É meu dever olhar o alimento, a provisão de Deus, sob o ponto de vista coletivo. Agora, algumas objeções precisam ser feitas aqui, porque tem gente confundindo as coisas. E a gente percebe dois lados de uma mesma moeda igualmente enganados na compreensão sobre essa questão do dar o pão. A primeira coisa importante de nós salientarmos é que dar pão para pessoas necessitadas não é a mesma coisa que pregar o evangelho. Tem gente que confunde. Tem gente que acha que a igreja foi chamada simplesmente para alimentar os famintos, e não é. Tem gente que acha que ao dar pão para alguém que está necessitado, você está necessariamente pregando o evangelho para essa pessoa. Nós tínhamos o costume de receber aqui na igreja, pelo menos uma vez por ano, uma igreja da Atos 29, normalmente dos Estados Unidos, do Texas, de forma específica. Eles vinham para cá para fazer alguns movimentos missionários pela cidade e tal. E uma das vezes nós procuramos um pastor que tinha um trabalho, em certo sentido, social, de evangelizar uma classe de pessoas bem marginalizada assim na sociedade. E aí a gente querendo entender aquele projeto, e ele falando que ia para lá e servia aquelas pessoas, e dava pão, dava leite, dava café, dava uma série de coisas para essa classe bem específica de pessoas. E nós perguntamos assim: e em qual momento você prega? Ele fala: não, a gente não prega. A gente prega o evangelho através das nossas atitudes. Irmãos, isso não é a mensagem do evangelho. A Bíblia é muito clara quando diz para nós que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, para que haja conversão, para que o evangelho seja comunicado. É uma mensagem que precisa ser anunciada. Aquela frase que as pessoas usam: pregue sempre, se necessário use palavras, ela não faz o menor sentido bíblico. A pregação bíblica necessariamente precisa de palavras, porque o evangelho é uma mensagem a ser comunicada. Então, é um erro desse lado achar que fornecer alimento para um faminto é sinônimo de pregar o evangelho, porque não é. Agora, por outro lado, nós temos um erro igualmente perigoso e talvez mais danoso ainda para essas pessoas. Tem gente que pensa que se eu creio no evangelho, é tão somente anunciar essa mensagem que basta. Ah, mas a pessoa está com fome.
É melhor ainda que ela esteja com fome, porque quanto mais fome ela passar, ela vai morrer mais rápido e vai se encontrar com Jesus, porque a nossa preocupação é tão somente a alma dela. Ah, mas eu estou com fome, eu estou com as necessidades mais básicas. Meu irmão, isso não é problema meu, isso não é problema nosso. O que eu preciso fazer é pregar o evangelho para você. E se você se arrependeu, o quanto antes você morrer, antes você vai estar com o Senhor Jesus, e você está achando que está fazendo o bem para a pessoa, promovendo o encontro dela com Jesus o mais cedo possível. Esse também é um erro terrível. Se nós entendemos que a mensagem do Evangelho é algo que nós cremos e que molda toda a nossa vida, que molda a nossa vida por completo, nós vamos compreender que alimentar as pessoas que têm necessidades é um dos desdobramentos práticos do Evangelho. Não é a mensagem do Evangelho em si, mas em muitas situações, por meio de atitudes assim, nós conquistamos o direito de sermos ouvidos. O Fruto Sagrado tem uma música interessante sobre isso, quando em um trecho da música ele vai dizer o seguinte: para fazer a diferença não basta ser diferente. De que modo eu mudo a história? Com discurso ou com ação? Para falar do amor, tenho que aprender a repartir o pão, chorar com os que choram, me alegrar com os que cantam, senão ninguém vai me ouvir sem amor. Pensar no pão sob o ponto de vista coletivo nos faz compreender isso. Que dar pão não é sinônimo de pregar o Evangelho, mas se eu entendo o Evangelho, um dos desdobramentos do Evangelho é repartir o pão com todo e qualquer que tenha necessidade. E aí talvez você diga, tudo bem, isso faz muito sentido para mim, é um ponto de vista interessante, mas aí eu queria te desafiar um pouco mais a olhar para o que Paulo diz aos Romanos no capítulo 12, verso 20, quando ele diz o seguinte: se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Paulo está dizendo de modo muito claro que enquanto seguidores de Jesus, o repartir o pão não deve ser feito apenas com as pessoas com as quais eu me relaciono. O repartir o pão não deve ser feito somente para com as pessoas que eu gosto delas, de conviver com elas. O repartir o pão não tem necessariamente a ver com as pessoas que eu gosto de me relacionar, que eu gosto de conviver com elas, que concordam comigo nas minhas elucubrações teológicas, políticas, em qualquer área que seja. A nossa tarefa de repartir o pão não está restrita a um grupo específico de pessoas, mas Paulo está dizendo que mesmo aqueles que são nossos inimigos devem ser beneficiados como resultado dessas nossas ações que são fruto da compreensão do Evangelho. Jesus vai dizer para os fariseus, os censurando: bom, se vocês fazem o bem para quem faz o bem com vocês, isso não tem mérito algum, porque qualquer pessoa faz isso. É a lógica natural da vida humana. Vocês precisam abençoar os seus inimigos. Vocês precisam amar aqueles que perseguem vocês. E a tarefa de dividir o pão, de repartir o pão, de demonstrar amor na prática, nós recebemos esse mesmo desafio. Alimentar os nossos inimigos. Matar a sede dos nossos inimigos, porque isso é uma consequência direta da compreensão do Evangelho. Às vezes a gente não para pensar, irmãos, no compromisso de responsabilidade que nós assumimos ao fazermos algumas orações para Deus. Tem um livro que chama Orações Perigosas, que vai exatamente nesse sentido. Talvez se a gente pensasse um pouco mais antes de fazer algumas orações para Deus, a gente ficaria um pouco mais reticente e talvez algumas delas nós não faríamos. O problema é que nós nos acostumamos com essas orações. Essa do Pai Nosso é uma delas, que a gente vai repetindo às vezes sem pensar, porque a gente aprendeu desde muito cedo. Porque a gente ia para o futebol e ela era repetida aos berros entre duas sessões de palavrões, como eu já falei para vocês. Estava no vestiário, palavrão de um lado, de repente pausa o palavrão, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e aí acaba, volta o palavrão de novo, e aquele negócio confuso assim, e a gente se acostumou a repetir, e não para pensar na responsabilidade que nós assumimos, quando nós dizemos para Deus: o pão que é nosso de cada dia nos dai hoje. Eu li um livro, que eu não vou me lembrar exatamente qual, mas o Tim Keller ele vai falar que ele foi viajar para pregar em determinado lugar, e ele teve que passar a noite na casa de alguns irmãos. E quando ele estava ali conversando, talvez depois do jantar, numa conversa bem amistosa, um barulho ensurdecedor
Assim, aconteceu um negócio assim assustador, uma barulheira, e ele ficou extremamente assustado, falou que parecia que a casa iria cair assim de uma vez por todas. E ele perguntou para as pessoas: vocês não estão assustadas com esse barulho? E as pessoas da casa falaram: que barulho? E depois ele contou que, na verdade, aquela casa ficava muito próxima de um trilho de trem. E quando o trem passava por ali, era de fato um barulho ensurdecedor e uma realidade assustadora. Mas as pessoas da casa não percebiam mais, porque estavam acostumadas. Elas ouviam todo dia. Para elas aquilo não fazia mais sentido, porque elas estavam vivendo ali. Não sei se você já passou em determinados lugares, assim, indo daqui para o Rio. Eu não vou falar exatamente o lugar, porque eu posso ofender algumas pessoas, mas tem um lugar que, indo daqui para o Rio, tem um cheiro insuportável. Não vou falar, Mateus, pode ficar tranquilo. Não vou falar qual é o lugar. Tem um cheiro que toda vez que eu passo ali, eu falo: meu Deus, como as pessoas conseguem morar aqui, nesse lugar aqui? Como que as pessoas conseguem viver aqui com esse cheiro? E é a mesma lógica. Elas vão se acostumando. Cheiro é um negócio que a gente sente, Flávio. Assim, tem que explicar para ele que ele não sente cheiro. Mas é a mesma lógica. As pessoas se acostumam e elas não conseguem perceber mais. Talvez a oração do Pai Nosso para muitos de nós seja como esse barulho de trem. A gente já ouviu tantas vezes, a gente já repetiu tantas vezes, que a gente não para pensar no impacto que isso traz na nossa caminhada e na nossa vida cristã. Quando nós oramos a Deus isso, nós estamos reconhecendo que apresentamos diante dele as nossas necessidades essenciais, mas nós assumimos um compromisso também de olhar o pão sob o prisma da coletividade. E por último, e não menos importante, o pedido por pão é algo essencial, é algo coletivo e é também diário. O pão é diário. O pão é de cada dia. O pão é um sinônimo da provisão de Deus e essa provisão acontece todos os dias e por isso nós pedimos a Ele. O pedido por pão é, na verdade, um sinônimo de Deus cuidando das nossas necessidades e isso acontece exatamente todos os dias. Pedir a Deus, irmãos, para que nos dê aquilo que nós precisamos é algo muito interessante porque nos leva a abrir mão da tentação da autoprovisão e do autocuidado. Quando eu estou pedindo a Deus para fornecer, para resolver, para suprir as minhas necessidades mais básicas, eu estou dizendo para Ele: Senhor, eu dependo do Senhor, mesmo nessas questões que talvez eu passei a minha vida achando que eu conseguiria resolver sozinho. É um grito de dependência de Deus, quando nós clamamos a Deus mesmo nas nossas necessidades mais básicas da vida. O que Jesus nos ensina através dessa oração é que nós precisamos depender de Deus e reconhecer isso todos os dias. Por isso que eu disse no início, que pode parecer para alguns que há uma espécie de interrupção no início da oração e nesse pedido, mas não, esse pedido está totalmente alinhado com o início da oração, porque quando nós chamamos Deus de nosso Pai, nós estamos reconhecendo que Ele, enquanto nosso Pai, é quem nos dá a provisão necessária para a vida. Uma das funções do Pai é prover a necessidade para os seus filhos. E quando nós dissemos que Deus é o nosso Pai e nós pedimos a Ele para que supra as nossas necessidades, esse pedido está totalmente alinhado com a compreensão que nós temos de quem Deus é e de quem nós somos em Deus. Essa semana eu ouvi um sermão muito interessante do pastor Russell Moore. E ele estava falando sobre a tentação de Jesus, sob uma ótica que eu nunca tinha ouvido alguém dizer. Ele diz, em um determinado momento do sermão, que quando o diabo tenta Jesus, falando para ele transformar pedras em pães, não é simplesmente uma tentação para que as suas necessidades fossem supridas, mas é uma espécie de projeto de adoção. O diabo queria, em certo sentido, adotar Jesus como filho. É como se ele dissesse: não confie nesse teu pai, porque ele não vai prover o que você precisa. Ele te deixou aí com fome, você está há 40 dias abandonado, você não tem a provisão para as tuas necessidades mais básicas, e eu estou te dando a oportunidade de encontrar a solução para o teu problema. E pode parecer meio assustador pensar e imaginar: bom, eu acho que esse cara está viajando, falar um negócio desse não faz tanto sentido. Mas nós olhamos aqui o que a gente chama de modus operandi, e é a mesma coisa que o diabo faz com a gente desde sempre, desde o início da humanidade. A primeira tentação
é exatamente isso. É ele colocar em dúvida a palavra de Deus. Quando ele diz para Adão e Eva, que nos representavam naquele jardim, foi isso que Deus disse para vocês, para não comerem do fruto? Ele só falou isso porque ele não quer que os olhos de vocês sejam abertos. Deus, no fim das contas, não quer o melhor para vocês, e eu estou te dando a oportunidade de receber aquilo que é melhor. Ele está colocando em dúvida a afirmação, as palavras de Deus, o poder da sentença que Deus havia proferido para eles. Deus não quer que você seja sábio como Ele é, então eu estou te oferecendo um projeto de vida ainda melhor. Não confie em Deus como teu pai, não confie em Deus como teu provedor, porque Ele não quer o melhor para você. Eu, de fato, quero o melhor para você. Para Jesus, a tentação surge exatamente nesses mesmos termos. Onde está a tua comida? Onde é que está o teu futuro? Como você vai viver? Você está aqui há muitos dias e enfim, não tem provisão para você. Você vai continuar confiando na palavra de Deus? Por que você não manda que essas pedras se transformem em pães e resolvam o teu problema de uma vez por todas? E esse é o mesmo tipo de tentação que surge diante de nós todos os dias, irmãos. De nós não confiarmos em Deus como sendo o nosso provedor e o nosso sustentador. Do mesmo jeito que no Éden, do mesmo jeito que na tentação de Jesus no deserto, nós somos tentados a acreditar o nosso sustento e a nossa provisão ao nosso esforço, à nossa inteligência, ao nosso trabalho, ao nosso planejamento, às nossas planilhas, à nossa capacidade de administrar. E todas essas coisas são importantes, mas nós precisamos reconhecer que, em última instância, quem sustenta o povo de Deus é o próprio Deus. Quem sustenta os seus filhos é o Deus a quem nós chamamos de Pai, porque cremos em Jesus Cristo. Como é que a gente lida com essa tentação? Como é que Jesus lidou com essa tentação? O antídoto para vencer essa tentação é saber quem é o seu Pai e confiar nele. Jesus sabia quem é Deus, Jesus sabia quem Ele era. Antes de ir para o deserto, Ele ouve na ocasião do seu batismo o próprio Deus, através de uma voz do céu, dizendo: esse é o meu filho amado, nele eu me comprazo, nele eu tenho prazer, eu me agrado nele. E quando Ele vai para o deserto e ouve essa tentação, na verdade a raiz de qualquer tentação é exatamente a mesma. Ou você confia na palavra de Deus, ou você confia em qualquer outra coisa. E aqui pode ser o diabo, o teu chefe pode ser o diabo também, misturar as duas coisas, pode ser você mesmo, a tua própria carne, as tuas próprias necessidades, mas a raiz da tentação é a mesma. Ou nós confiamos em Deus como nosso provedor, ou nós confiamos em qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus. Jesus, por saber quem Deus é, Ele responde dizendo: nem só de pão o homem viverá. E Ele faz um contraponto do pão com a palavra de Deus, porque a tentação colocava em dúvida a palavra de Deus. Jesus está dizendo: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o que eu acho mais interessante é que Jesus não está tirando um versículo do contexto. Quem faz isso é um pastor famoso aí, mas não é Jesus. Ele está citando Deuteronômio capítulo 8, nos versos 1 a 3. Olha o que o texto vai dizer e olha em que momento esse texto acontece. Deuteronômio 8, 1 a 3 diz o seguinte: tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim, Ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. O povo de Israel está sendo conduzido por Deus no deserto. Deus já havia demonstrado por várias vezes que Ele era capaz de prover e de suprir todas as necessidades do povo. Mas eles teimavam em não confiar na palavra de Deus. Esse texto vai dizer que Deus os conduz pelo deserto cuidando dos mínimos detalhes. As roupas deles não se desgastavam. 40 anos caminhando no deserto e os chinelos
normais, não arrebentava para ter que colocar prego embaixo, igual a gente fazia com a Havaiana antigamente, não. Tudo acontecendo exatamente de um modo assustadoramente maravilhoso. Deus providenciando sombra para eles no sol, aquecendo o povo no período da noite, quando estava frio, trazendo provisão, fazendo-os atravessar no meio do mar, transformando a água amarga em água potável, fazendo brotar água da rocha, provendo codornizes caindo do céu, uma série de coisas acontecendo o tempo todo, e eles teimavam em não confiar na palavra de Deus. O povo de Deus já havia sofrido essa mesma tentação que Jesus sofreu, de não confiar na palavra de Deus, que garante a nossa provisão. Mas o povo de Deus precisava aprender àquela altura, assim como nós precisamos aprender até hoje, que é o Senhor quem nos sustenta. É muito fácil nós conhecermos a história toda e olharmos para trás, criticando a falta de fé do povo de Israel. Mas a nossa história, por vezes, é um reflexo dessa falta de confiança na palavra de um Deus que garante que vai nos prover e nos sustentar. Quando nós oramos a Deus pedindo que Ele nos dê o pão de cada dia, nós estamos reconhecendo que só Ele é capaz de nos prover. E quando nós dizemos para o Senhor que só Ele é capaz de nos prover, nós estamos ao mesmo tempo reconhecendo que nós somos incapazes e nós não nos bastamos. Só que assim como os israelitas, a essa altura desse trecho, nós também não gostamos disso. Nós queremos ser independentes. Nós queremos ter certezas palpáveis de que absolutamente nada vai nos faltar. Deus deu pão para o povo. Deus deu a eles maná que descia do céu e garantiu para eles que todos os dias eles teriam a provisão necessária. O que eles quiseram fazer? Armazenar, guardar para o outro dia. Porque embora Deus tivesse dito para eles que a provisão viria todos os dias, afinal de contas eu queria ter um pouco mais de certeza, e nós queremos também essas certezas, irmãos. Quando nós transformamos a nossa confiança em uma necessidade por coisas palpáveis, por coisas tangíveis na nossa vida, quando nós imaginamos que a nossa confiança não está no Senhor, mas está em coisas que nós conseguimos perceber em certo sentido, na estabilidade financeira, no concurso público, na casa própria, no que quer que seja, em qualquer outra coisa que não seja o Senhor, nós estamos agindo exatamente do mesmo modo. Precisamos confiar no Deus que nos garante que a nossa provisão estará lá amanhã. Mas por vezes para nós não basta o fato de Deus dizer que estará lá. Não basta para nós a palavra de Deus nos garantir que a nossa provisão estará lá. Nós dizemos, sim, tudo bem, mas eu queria ter um pouco mais de certeza. Não existe absolutamente nada mais certo, irmãos, do que a palavra de Deus. Os israelitas não perceberam isso. Eles guardaram o maná para o outro dia. E quando eles foram até o maná no outro dia, estava podre. A provisão de Deus é diária e eles precisavam entender isso, assim como nós precisamos entender também. Talvez você se revolte com a falta de fé desse povo, mas você faz exatamente o mesmo. Quando você acha que o teu sustento e provisão dependem de qualquer outra coisa que não seja o Senhor. É óbvio que você deve trabalhar, se esforçar, planejar, ter inteligência, buscar melhorar de vida. É óbvio, você deve buscar todas essas coisas. Mas você precisa entender que, como um filho de Deus, em última instância, a nossa provisão vem do nosso Pai que nos sustenta e nos diz, inclusive, para não andarmos ansiosos quanto ao que haveremos de comer, beber ou vestir, mas Ele vai nos garantir todas essas coisas. Ao contrário, nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos seriam acrescentadas. Jesus ensina isso no contexto do Sermão do Monte, que é o mesmo contexto onde Ele está ensinando essa oração. Confiança em Deus, dependência de Deus, e que isso aconteça de modo diário. Nós precisamos entender e reconhecer que dependemos apenas dEle. Essa oração, esse trecho da oração nos ensina que temos muitas necessidades. Esse trecho da oração nos ensina que devemos nos preocupar e cuidar uns dos outros, porque o pão é coletivo. E essa oração, esse trecho nos ensina também que precisamos aprender todos os dias a confiar no cuidado e na provisão daquele que é o nosso Pai e nos garantiu que absolutamente nada vai nos faltar. O melhor exemplo que nós temos dessa provisão de Deus para as nossas necessidades é exatamente a mensagem do Evangelho. Após o homem ceder a essa tentação e o pecado ter pervertido todas as coisas,
Deus envia o seu Filho Jesus, que em dado momento do seu ministério se apresenta como sendo o pão vivo que desceu dos céus. A materialização do cuidado de Deus sobre nós, a materialização da provisão de Deus para as nossas maiores necessidades nos é apresentada através do Evangelho. Esse Jesus que é o pão vivo que desce dos céus vem até nós, vive de modo perfeito, morre na cruz assumindo a nossa condenação, ressuscita ao terceiro dia vencendo a morte e nos garante que voltará para que um dia estejamos com Ele eternamente. O Evangelho é Deus suprindo a nossa maior necessidade. Embora pecadores, pessoas que fazem coisas que desagradam a Deus, e por conta disso nós estaríamos eternamente condenados. Mas Deus nos recebe na sua família através da fé que depositamos no Evangelho. O Evangelho é Deus resolvendo o nosso maior problema e suprindo a nossa maior necessidade, que é Ele mesmo. É por crermos no Evangelho que nós percebemos o elemento coletivo da coisa também. Porque, como eu disse, o Evangelho não é um projeto de crescimento autônomo, pessoal, mas nós cremos em Jesus e somos inseridos na família de Deus, somos adotados por esse Deus através da fé na pessoa do seu Filho. Ou seja, esse elemento coletivo que nos permite chamar Deus de nosso Pai. E a confiança que temos da paternidade de Deus é inclusive a base para nós nos comunicarmos com Ele, para pedirmos a Ele o pão nosso de cada dia e ter a certeza de que em Jesus nós seremos atendidos. É também nessa família que nós recebemos o senso de responsabilidade e compromisso de repartirmos o pão. É pelo Evangelho, irmãos, que enxergamos a provisão de Deus em detrimento da autoprovisão. Lá no Gênesis, o homem caminha nesse desejo de prover para si mesmo, de resolver o seu problema pelos seus próprios meios. E ele recebe de Deus uma sentença dizendo: do suor do teu rosto você comerá o teu pão. As tuas necessidades mais básicas só serão supridas através de muito esforço, porque você decidiu caminhar por conta própria. O Evangelho nos mostra um caminho oposto. Porque se nós cremos em Jesus, no final da história, no final da nossa caminhada, no final da nossa jornada, nós teremos o próprio Deus nos recebendo na eternidade com um grande banquete, onde Ele vai nos prover vinho e pão eternamente, e onde as nossas maiores necessidades já não haverão mais, já não existirão mais, porque a maior necessidade que pode haver é a presença do próprio Deus, e nós teremos isso eternamente. Irmãos, isso só nos é garantido por conta do Evangelho. Celebramos hoje isso de certo modo, através também da celebração da ceia do Senhor.